Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Daniele, fui convidada pelas formadoras aí de Taguatinga para a gente conversar um pouquinho sobre práticas de oralidade na sala de aula, mais especificamente sobre o uso social da língua, né? A prática social da nossa língua e como que a gente, enquanto professor, pode otimizar, né, essa prática da oralidade em diversas situações, não só nas situações de correção ou de puxar essa prática da oralidade nas situações do uso da norma padrão, mas o quanto que a gente pode propiciar diversas situações dentro da sala de aula para trazer esse uso social da língua, essa prática social, valorizar outras situações de aprendizagem da língua, potencializar isso dentro da sala de aula. Mas antes da gente começar a falar diretamente sobre isso, eu vou ler uma história para vocês que eu acho que é bem pertinente sobre esse assunto, sobre o que vocês já estão estudando, nós já estamos estudando sobre a prática da oralidade na sala de aula. Bom, o título da história é A Bisa Fala Cada Coisa, e a história é de Carmen Lúcia Campos e ilustrações de Marília Bruno, tá bom? Se vocês depois quiserem a história, eu posso mandar para as meninas aí. Minha bisa fala umas coisas estranhas, blá, blá e blá. Suas palavras são fáceis e conhecidas, mas deixam minha cabeça cheia de dúvidas. A bisa diz que tem uma pinta no céu da boca. Será que o céu da boca tem estrelas e cometas? Ela sempre reclama de dor na batata da perna. Será que é de tanto comer batata frita? Quando corro na sala, ela me chama de pé de vento. Será que o vento lava o pé ou tem chulé? Cuidado com o braço do sofá, pode quebrar, ela me avisa. Será que dá para engessar o braço quebrado do sofá? Quando se olha no espelho, ela diz que as maçãs do rosto estão sem cor. Será que as maçãs do rosto são vermelhas ou são verdes? Às vezes ela sente dor na boca do estômago. Será que a boca do estômago usa batom? A Bisa compra remédio para a raiz do cabelo e para a planta do pé. Será que ela está virando uma árvore de ponta cabeça? A Bisa passa creme no rosto para tirar os pés de galinha. Será que ela vai pôr os pés de galinha do rosto na canja? Ela fala que gosta muito de um dedo de prosa com as amigas. Será que o dedo de prosa tem unha grande e usa esmalte? A Bisa conta que quando era moça, vivia com o pé na estrada. Será que nunca foi atropelada nem levou multa? Sempre que lembra do biso, sente um nó na garganta. Será que ela engole o nó e por isso ninguém vê nada? Quando fica nervosa, avisa que o coração está saindo pela boca. Será que não é perigoso? E se ela se engasgar? Adoro quando a Bisa fala que eu sou a menina dos seus olhos. Aí nem preciso de explicação. É amor e pronto. Bom, eu acho que em muitas dessas falas a explicação ela fica para um segundo plano mesmo, porque elas são falas da convivência, né? Elas são falas do contexto, elas são falas das situações, e é exatamente sobre isso que a gente precisa conversar, né? Sobre essa prática da oralidade, né? Quando essas falas surgem, elas surgem dentro de um contexto, elas não estão fora de um contexto. E muitas vezes, quando a gente utiliza a prática da oralidade na sala de aula e a gente precisa pensar sobre isso, eu estava falando com isso, sobre isso com as meninas, com as colegas. Quem é que está fazendo a prática da oralidade quando a gente coloca lá no nosso planejamento? É o professor ou é o estudante? Porque quem precisa de fato praticar a oralidade é o estudante. Então, se eu coloco lá no planejamento sobre prática da oralidade, só o professor fala, então não é prática da oralidade para o estudante. Então, eu preciso propiciar esses movimentos, né, esses momentos, essas situações, esses tempos, esses espaços dentro da minha sala de aula, em que o estudante fale, em que ele argumente, em que ele se coloque, em que ele fale sobre a casa dele, sobre o cotidiano, sobre a cultura. E essas situações vão surgir.
né? Essas situações do cotidiano, né? Que a netinha fala aqui, olha, nem precisa de explicação. E muitas vezes não vai precisar mesmo, porque o próprio cotidiano se encarrega disso, as próprias expressões, né, da linguagem se encarregam disso. Então, muitas vezes, a gente, na prática da oralidade em sala de aula, a gente puxa muito esse exercício para fazer o uso da norma padrão. Ah, Dani, isso está errado? Não, não está errado. Mas isso também tem lugar e hora e também tem espaço. Né? A nossa língua ela é multifacetada, então ela tem inúmeras funções e inúmeras situações. Então eu preciso entender em qual momento eu vou fazer esse movimento. Então tem um momento que ela é extremamente emotiva, tem um momento que ela é extremamente conotativa, que ela tá cheia de ironia, que ela tá cheia de musicalidade, que ela tá cheia de uma situação hipotética. Então, em quais situações eu vou vivenciando isso, né? E aí eu preciso pensar sobre isso e fazer esse movimento em sala de aula. Porque se toda vez que a prática da oralidade que eu propor for uma puxada para a norma padrão, eu acabo esvaziando a língua portuguesa dessas inúmeras funções que ela tem. E também esvaziando de uma função primordial, humana, inerente, identitária, que é a comunicação social, que é o uso social dessa língua, que acontece nas diversas comunidades, nas situações em que essa criança se utiliza, que é no mercado, que é em casa, que é na igreja, que é em diversas situações na própria escola. Eu até dei um exemplo, né, que eu tenho um estudante, eu estou com o primeiro ano, já tem uns anos, e eu tenho um estudante que ele, uma fala um pouco infantilizada, e ele fala beeiro, né, professor, eu posso ir ao beeiro? E eu nunca fiz questão de dizer banheiro, de falar para ele, olha, você está falando errado, você tem que falar banheiro. Mas eu falo banheiro com os meninos. Na rotina tá escrito banheiro no quadro. Eu falo, pessoal, vamos ao banheiro, peguem as garrafinhas, vamos para a fila e tal. Eu faço uso da palavra banheiro, da palavra correta, né, da norma padrão da língua banheiro. E ele me ouve falar banheiro e ele permanece falando beiro, né? Mas os estudantes, os seus pares, os colegas já o corrigem. E eu já percebi que ele tem falado diferente, né? E aí, não só nessa situação, mas em outras situações, os usuários, os falantes da língua, gente, eles vão fazer esse movimento sozinhos. Né? Porque ninguém quer participar de uma comunidade falante e se sentir fora dela. Então, em muita medida, não tem tanta necessidade assim de fazer essa correção tão justiceira, né? Nós mesmos, como falantes, vamos fazendo essa autocorreção para chegar numa perspectiva padrão da língua. E nós, como professores, também vamos fazendo isso ao longo do processo, sem ficar taxando isso, né? Assim como na história, a criança vira e fala: Nossa, ela fala umas coisas estranhas, fáceis de entender, mas que em alguns momentos dá uma confusão na minha cabeça. E é mais ou menos isso que acontece com todas as funções que existem na nossa língua portuguesa. Dá uma confusão na cabeça. E esse usuário da língua que utiliza essa língua socialmente vai conseguindo lidar com ela também socialmente aos poucos. Vai compreendendo os gestuais, as expressões, as perspectivas, as situações, e a gente não precisa ficar puxando isso sempre para a norma padrão, porque a gente não vai utilizar sempre a norma padrão. Né? Eu, como professora também de redação para concurso, vestibular, Enem, PAS, eu percebo muito isso, por exemplo, no PAS, quando a banca pede um texto criativo, quando pede para que os estudantes façam um texto voltado para a criação de alguma coisa, para a criação é, de uma manifestação, quando pedem alguma escrita mais criativa, né? O quanto que essa língua se movimenta nessa perspectiva. Então, nem sempre, e ainda bem, que a gente vai precisar ficar fazendo essa puxada. Ah, Dani, mas a função da escola é fazer com que o estudante entenda que existe uma norma padrão da língua e que existe uma gramática e que existe uma função, né, normativa da língua. Sim,
ele vai entender isso porque a própria sociedade dá conta disso, né? De dizer, olha, existe um caminho aqui. Mas, para além disso, nós também temos suportes textuais e funções outras da linguagem. Não só a função da norma padrão. Nós temos funções estilísticas outras também. Então, a gente precisa compreender que a prática da oralidade, ela também tem suas funções nos contextos em que ela está. E que, em muita medida, essa prática, ela tem uma função de ser identitária no indivíduo que fala. Então, muitas vezes, na hora que o estudante estiver fazendo um reconto, estiver trazendo perspectivas da sua fala, estiver resolvendo um conflito, estiver fazendo uma resolução de problemas, ele vai carregar consigo, na sua oralidade, questões da sua vivência. Em primeiro lugar, o respeito a essa fala, né, a essa identidade. Em segundo lugar, uma compreensão, uma acolhida a essa fala. Em um terceiro lugar, uma conversa, um diálogo sobre isso. O quanto que esses estudantes aprendem nos seus diálogos de pares, né? Por isso a importância da gente proporcionar o espaço de diálogo, né? Eu falei para as meninas, comentei que na minha sala de aula eu tenho lá o espaço em que eles sentam, conversam, resolvem os seus conflitos, né? Muitas vezes, hoje mesmo aconteceu isso na sala de aula. Eles tiveram uma situação lá, eu falei, ó, senta, conversa, resolve. Eles mesmos voltam e falam, professora, resolvemos. Então, essa perspectiva da prática da oralidade, a gente precisa proporcionar. Eles viram e falam sempre assim, eu ouço, né? Eles falando, olha, mais grande não existe, é maior. Isso nem foi a professora que falou, gente. Isso vem de casa, os pais devem ter falado. Então, essa regulação da norma existe sem a gente intervir, ela vai existir sempre, porque a sociedade faz isso. Então, o quanto que a gente precisa também pensar que, que a prática da oralidade precisa servir para além, né, bem para além de só puxar para essa ideia da norma padrão, que ela precisa também servir para um diálogo, para um processo dialógico interessante, para situações de funções emotivas, funções da linguagem outras, para uma perspectiva de argumentação, de repertório cultural, enfim, para tantas questões que esse uso da língua pode efetivamente contribuir para uma prática social. Então, e para a formação humana de todo modo. Então, a ideia aqui era compartilhar um pouquinho com vocês de como a gente pode diversificar e como a gente pode trazer essa prática da oralidade para infinitas situações dentro da sala de aula, sem ficar o tempo todo preocupado só com a questão da norma padrão da língua. Ela tem o seu lugar, ela tem o seu valor, mas as outras situações da prática da oralidade e as outras funções da linguagem e da nossa língua também tem o seu lugar e também tem o seu valor. Então era isso, só para compartilhar essa questão que as meninas me pediram, e eu espero que a história tenha deixado aí um lugar quentinho no seu coração, que dá pra gente trabalhar muita coisa com essa história, inclusive a imaginação das crianças. Imagina um desenho sobre a pinta, né, no céu da boca, ou o coração saindo pela boca, como seria essa criatividade, né, dessas crianças pensando sobre isso e depois trabalhando os conceitos disso, né? O que que isso significa dentro de um contexto, né? Eu tenho certeza que nó na garganta, né? Ai, tá apertado aqui, eu tô sufocado, né? Como que seria isso em termos de sentimentos, né? Então, a gente pode pensar sobre muitas coisas quando a gente fala da prática da oralidade, o quanto que de sentimento, o quanto de humanidade vem com essas práticas da fala, com essas práticas do uso social da nossa linguagem. Então é isso, um beijo para todo mundo e a gente se vê em outros espaços. Tchau, gente!